Olá a todos os que estão assistindo este vídeo, tudo bem? Hoje estamos para uma nova edição do Café Sistêmico, com o professor Nelson e a monitora consteladora Sabrina. Como vai o professor Nelson? Boa tarde, professor. Bem, obrigado. Espero que o senhor esteja bem e que Sabrina também. Obrigado. E Sabrina, como está? Oi, professor. Muito bem. Obrigada. Oi, Nelson. Oi, Sabrina. O tema de hoje é o poder da aceitação. Então, aceitar as coisas como são não é resignação, mas é a chave da mudança, o grande primeiro passo. Então, professor Nelson, como seria esta questão de aceitar, de assentir uma doença, um relacionamento conflitivo, uma situação que não sai do lugar? Como é esta questão de aceitar? Tem que ficar aceitando e só? Sim. No nosso ver, a aceitação é o único jeito de você seguir adiante. A partir do momento que você não aceita, que você fica preso numa condição, numa situação, numa decisão, você automaticamente você não consegue avançar, né? A aceitação é o fundamental para que você possa seguir a sua vida, né? E quando o senhor fala resignação, a resignação é deitar junto com a dor, é deitar junto com a dor. E aí você não vai para lugar nenhum e você vai estar sempre no mesmo lugar. Por isso que a aceitação é fundamental. E você, Sabrina, o que você pensa sobre este assunto da aceitação? Lógico que estamos falando dentro da perspectiva das constelações familiares, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, quando a gente está em um caminho evolutivo. É significativa a aceitação de, por exemplo, uma pessoa não consegue sucesso financeiro. Outra pessoa entra o dinheiro na mão e vai embora. Outra pessoa não consegue o sucesso profissional. Outra está em crise de matrimônio. Outra tem uma doença crônica. Como seria este assunto de aceitar, então, o que é? Eu vejo que o aceitar, ele tem muita relação com concordar, embora não necessariamente sejam sinônimos, né? Mas para a gente poder trazer um pouco de compreensão, é concordar que eu não estou conseguindo sucesso ou que o meu matrimônio não está caminhando como a forma que eu gostaria. Só que para isso acontecer, eu preciso passar pela dor, né, daquilo que me está acontecendo. Então, muitas vezes, para a gente não deixar que essa dor atravesse o nosso corpo, porque é o que eu sinto que acontece comigo, a gente fica fingindo que não está vendo, que nada está acontecendo, e aí fica, né, o que o Nelson comentou, a gente deita com a dor, a gente fica nesse caminho de sofrimento. Claro, E eu gosto sempre de, quando eu estou atendendo, explicar a questão do que é o aceitar. É semelhante quando a gente, por exemplo, eu quebrei um braço, né? Eu preciso concordar, aceitar que meu braço está quebrado para eu poder ter clareza de que procedimento eu tenho que fazer. Eu tenho que ir no médico, né? Então, eu faço um pouco essa relação com as nossas dores emocionais também, né? Aceitar essa dor para poder daí eu ter clareza do que eu tenho que fazer. quer dizer que aceitar está muito ligada a sentir uma dor, né? Eu tenho um vídeo que queria que coloquemos na descrição que se denomina Aceitação, Dor e Sofrimento. É diferente a dor que o sofrimento. Aí tomando café, Sabrina, no café sistêmico, acho que todos estamos com o nosso cafezinho, né? Saúde. Saúde.
Sufrimento es cuando yo tengo un problema como este que acabo de nomear, la doença crónica, no poder avanzar financeiramente, una crisis de matrimonio, y fico estagnado ahí. E ficam anos e anos. Hoje recebi uma pessoa que o padrão da família era que as mulheres são as fortes, os homens são os fracos, e as mulheres são as que sustentam, e vai por geração em geração. E por geração em geração, e ser hereda, se diz, hereda, herdar, Herdar. Herdar. passa de uma geração a outra e não muda o padrão. E todo mundo sofre o sistema familiar. Até que vem uma pessoa como hoje a constelar. E então, ela, ela é uma enfermeira de pessoas de guerra. Ela é a pessoa que quer ajudar e ajudar e ajudar. Essa questão de ser a salvadora. Essa questão de ser uma mulher poderosa que salva a todos. Ela continua com o padrão familiar, mas ela veio a fazer uma constelação. Então ela necessita aceitar que esse padrão que vem de atrás, de muito atrás, também está em ela. E quando ela aceita isso, aí vem a dor. Se ela não tivesse tido a possibilidade de perceber isso, continua com o sofrimento. O sofrimento é optativo, a dor é obrigatória. A gente passa pela dor. E essa é a dor da aceitação, não é, professor Nelson? Sim. Essa dor é o caminho para você poder seguir em frente. Enquanto você não olha para a dor, não encara, não concorda com ela. Desculpa falar do concordar, mas se você não concorda com aquilo, você primeiro não vai querer aceitar. Mas a hora que você olha e concorda que aquilo é uma coisa que está impedindo a sua vida, e você então é forçado a aceitar. Eu aceito. Isso aqui impede realmente minha vida. Vai doer porque é uma coisa que realmente você não quer abrir mão. Por incrível que pareça, são coisas que a gente não quer abrir. O padrão da família. Como é que eu vou abrir mão do padrão da minha família que faz. Mas é o caminho, gente. Se você não concordar com aquilo, falar, concordo, é um padrão da minha família, mas esse padrão já não dá mais. Já não posso continuar com isso. Você vai olhar para aquilo, talvez você vai ter dificuldade em concordar com aquilo, mas você vai ter que concordar para poder aceitar. A partir do momento que você aceitou, você pode deixar aquilo naquele lugar. Geralmente a gente pede licença, né, para o nosso sistema. Eu vou fazer diferente. E você vai poder virar para o futuro e seguir para o futuro, né? Você pode fazer isso metaforicamente. E você pode seguir. Vai seguir, às vezes, até com culpa, mas você vai seguir para o futuro. E o seu receio de que o teu sistema não vá concordar com isso é um engano. Porque se você está mudando o padrão, o seu sistema está concordando. E eles estão batendo palmas para você seguir em frente. Então, essa sempre concordo, mas puxa, é o caminho da aceitação, gente. É só assim que você vai sair do sofrimento e vai entrar na aceitação. E vai poder seguir para o teu futuro. Professor, quando você fala de sistema, fala do sistema familiar, dos que lhe precederam. Isso? Sim, sim, um sistema familiar, né, gente? Quer dizer, eu escuto muito, tenho escutado muito na minha vida, nas terapias individuais, que a pessoa não quer abrir mão daquela coisa que lhe faz sofrer, né? Então, na prática espiritual se fala, tem que praticar o desapego, desapego. Mas o desapego muitas vezes não é o suficiente, porque o desapego está ligado ao que o professor Nelson está falando, o desapego está ligado ao que se chama lealtares invisíveis, que são aqueles padrões da família que vêm de atrás por gerações e gerações, como eu falei, dessa
família onde as mulheres são as fortes, as provedoras, e os homens são os fracos. Mas tem muitas outras padrões que as famílias têm, né? Como a solidão, a exclusão de um integrante de um sistema familiar, os relacionamentos conflitivos entre casais que não vão para lugar nenhum. Tem muitos padrões familiares que se levam de uma geração a outra, e Bert Hellinger nos falou, essa lealdade a gente a tem por amor aos que lhe precederam. Então não é só uma questão de desapego, sino que necessita trabalhar com, por exemplo, uma constelação familiar para pedir licença aos pais, aos avós, aos bisavós, para poder prosseguir. Por isso o professor Nelson falava, então aí quando pede licença aos que estão atrás, aí então é mais possível que a pessoa possa, se dão licença, se lhe dão a bênção aos que estão atrás, é possível que a pessoa, então, não só possa se desapegar individualmente, sino mudar essa lealdade familiar, que muitas vezes, por mudá-la, dá culpa. É possível isso, Sabrina? Você vê isso nas constelações, essa mudança nas lealdades familiares? Sim, professor, nos atendimentos, depois quando eu tenho as pessoas retornam, elas mostram, né, resultados dentro dessa mudança, dessa transformação, né? Mas o primeiro passo para isso é o querer, né? A força do não, eu quero mudar, né? E para querer mudar significa que você está realmente de acordo com aquilo que está te acontecendo, né? Com aquele problema, com aquela doença, né? Com aquele relacionamento que não vai para frente, ou com aquele trabalho que eu não consigo. Então, eu acho que o primeiro passo da mudança, né? A mudança ela acontece com a constelação, ela inicia com a decisão da pessoa de olhar para essa dor, para esse problema e querer fazer a constelação, e ela continua depois tendo seus efeitos, né, que no agir do dia a dia, depois de uma constelação. Quer dizer que na constelação acontece a mudança dessa lealdade familiar. E também tem que ter o desapego pessoal a essa lealdade. É decir, essa pessoa tem que sair do sofrimento e entrar na dor. É isso, professor Nelson? Sim. Sai do sofrimento, entra na dor, aceita, aceita que tem que passar por isso, que é inevitável, e aí poder caminhar para o futuro. Feliz. Por quê? Porque você, de qualquer jeito, você está buscando a felicidade. Você vai contrariar alguma coisa do sistema na busca da felicidade. E quando eu digo que o sistema tá apoiando essas mudanças, é porque você carrega um pedaço de cada um do sistema em você. E a única chance que o teu sistema tem de ser feliz, quando eles já estão em outro plano, é você ser feliz. Então, quando você está feliz, quando você caminha para o teu futuro feliz, leve, automaticamente todo o teu sistema vai estar feliz, certo? Nós somos sempre um pedacinho de alguém, 50% pai, 50% mãe, 25% dos avós, e vai, todo mundo faz parte disso. Então, a tua felicidade é a felicidade do sistema. É difícil a gente perceber isso. É interessante esclarecer para as pessoas que não conhecem constelações que os pais podem estar falecidos, os avós, muito provável, os ancestrais também, mas isso não tem nada a ver com que o padrão seja de todos no plano em que eles estiverem. Então, quando uma pessoa solta um padrão familiar, os que estão em outro plano também soltam e podem ir ainda, então, a outros planos mais sutis. Portanto, essas amarras que acontecem nas constelações podem ser entre vivos e mortos, não tem tempo no espaço de uma constelação.
Não existe o tempo. O padrão familiar se mantém ao longo das gerações. E a aceitação traz a dor. Eu tenho ouvido de Bert Hellinger que quando a gente decide mudar, como disse Sabrina, e entrar nessa dor, está no caminho da maturidade. Se torna adulto. Se deixa de queixar. Ah, meu pai me abusou quando eu fui criança, não tenho jeito. Ah, a situação econômica do país não me deixa progredir economicamente. Ah, essa mulher que na qual eu casei, eu não achava que era essa coisa toda e agora estou aqui infeliz. Deixa de ter essa posição infantil que podemos denominar resignação para ter uma posição adulta que entra na dor da aceitação. Eu já ouvi falar que a gente pode se resignar e aí é o fim. Mas quando entra na aceitação, é o início. Não é, Sabrina? Exatamente. E o senhor estava falando, eu estava aqui pensando, a dor é o elemento que liberta, né? Liberta Passar e, pela dor, libertador. e chama muita atenção. A gente fala de padrões familiares, né, da nossa família, lealdades, mas pensando nos padrões sociais, a forma como a gente é ensinado a lidar com a dor, né, como algo que deva ser evitado. Então, acho que as constelações, elas também trazem essa nova forma de olhar para a dor, né? Então, eu vejo os efeitos da constelação, né, não só ali para mim, sabe, né, quando eu estou constelando, e para o meu sistema familiar, mas também nessa perspectiva cada vez mais ampla. Então, constelação não é aspirina, não é para anular a dor, é para ouvir o que a dor tem nos a falar, o que essa doença, o que essa fratura, como você falou, o que essa situação crítica no casamento, o que é o que ela tem para nos falar? A gente aceita e depois tem que ouvir o que estou aprendendo com isso. ¿Qué necesito desenvolver de mí para superar esa dor? Entonces, a dor es un impedimento que me permite crecer, superar ese obstáculo. Mas no sería posible sin la previa aceitación, sin un assentimento. ¿No es, profesor Nelson? Sim. Como a gente já falou desde o início, né? A aceitação é o ponto de partida para você poder partir, para você ir para a mudança, né? Aceitação. E antes da aceitação, a concordância. Muitas vezes a gente não concorda com certos avisos. As dores, elas sempre estão querendo te chamar a atenção para alguma coisa que precisa ser mudada. Doença, a dificuldade de financeira, a dificuldade de relacionamento, isso são sempre alertas para você. Estão te chamando para uma mudança. Muitas vezes você não consegue concordar com algumas coisas. Existem fatos que são impossíveis de você concordar. Só que tem uma coisa: se você não aceitar, você não vai conseguir sair daquilo, não vai sair daquela dor. Isso é muito ruim, porque sua vida fica parada, sua vida trava. Então, o que que você tem que. Aí entra aquela concordância, que nós sempre temos um pouco de atrito. Você precisa concordar que você precisa aceitar. Claro. Eu Então, vejo você muitas vezes. concorda, No, né? fala, fala, fala. Não, não. Você concorda. Se eu não aceitar, eu não vou conseguir seguir. Então, eu concordo que eu tenho que aceitar. Você pode não concordar com aquilo, com um fato, com alguma coisa, mas você concorda que você precisa aceitar, senão você não vai sair dali.
Por Esse é o exemplo, seu caminho. um pai que abandonou a mãe quando a criança nasceu, ou um pai que estuprou uma filha. Então vem a filha a constelar esse trauma. Você pode não concordar com a atitude desse pai, mas você, como constelador, necessita aceitar, colocar esse pai no seu coração para que a mulher que teve esse trauma também possa aceitar a situação, aunque não concorde com o ato do pai. Porque, como você falou, ela é metade pai e metade mãe. E se ela não aceita a esse pai, por mais doente que seja, se ela não aceita que ele lhe deu a vida, que foi graças a ele que houve um espermatozoide que se juntou com um óvulo da mãe para que ela nascesse, se não, eu posso não concordar com o fato, mas eu necessito aceitar que ele é meu pai, porque muitas vezes as mulheres dizem, ele não é meu pai. Aí se instala o padrão de exclusão na família e a família começa a sofrer, porque é uma falta de ordem, como nós estudamos nas constelações. É necessário que existam ordens. Uma ordem é a inclusão. Então a pessoa necessita aceitar. Não concorda, mas precisa aceitar. Não é, Sabrina? Exatamente. E por mais não é fácil, né? Principalmente nesse exemplo que o senhor trouxe do estupro, mas ele é possível, né? Então, e como o professor falou, não é concordar com o ato em si, né? Mas é concordar que foi assim, aconteceu assim, né? Até porque a gente não pode voltar no passado e fazer diferente. Então, né, olhar, de fato, tá, foi assim, meu pai fez isso, mas, e vem a dor, com tudo, inclusive, mas a Claro. partir dessa dor, você vai poder dar, né, você vai sentir no teu corpo, que até o teu corpo, ele amplia, né, você sente um bem-estar depois que essa dor atravessa. Deixa Então, de ser vítima, deixa de ser vítima, né? exatamente. Então você cresce, né? A gente não cresce só biologicamente, né? Nosso corpo, nossas células, a gente também cresce emocionalmente, né? Si no crecemos emocionalmente, no amadurecemos, no entramos na idade da maturidade, né? Então, para a gente conseguir entrar na maturidade, necessita tomar os desafios da vida, aceitá-los, ver o que eles te querem falar e continuar em frente. Se a gente fica vítima de uma situação se resignando, fica em uma posição infantil, né? Como dizia Hellinger, né, Nelson? Sim. Eu sempre brinco com a história da mochila, né? Se você não aceita, se você não deixa as pedras onde elas estavam, você põe na mochila e fica carregando para o resto da sua vida. E atrasa tudo. E toda vez que você tem, e aquilo, e você está carregando aquilo. Então, é o único jeito de você soltar. E é muito importante o que a Sabrina falou do corpo, como isso reflete no nosso corpo, como as doenças têm a ver com tudo isso, de que é muito impactante quando você termina uma constelação em que houve um movimento de aceitação, a pessoa termina totalmente diferente de como ela começou a constelação. O ato final da constelação, quando a gente sente que é constelação, é quando a pessoa ela tem um sopro de alívio, né? Ela parece que saiu alguma coisa, deixou alguma coisa que estava realmente incomodando dentro do próprio corpo. Saem os Essa é uma. fantasmas, saem os Sim, fantasmas, sim. todas essas ideias inconscientes que se foram elaborando dessa situação, e não era para tanto, são coisas da vida, né? São as coisas de todo mundo, cada um de nós tem essas pedras nas mochilas, e é nossa missão
ir esvaziando essa mochila, né? Para ficar mais leves, cada vez mais leves. Né, Sabrina? Exatamente, eu adorei esse exemplo da mochila, porque eu acho que representa bem o que é o aceitar, né? Eu preciso, para eu saber que tem uma pedra nessa mochila, eu tenho que aceitar que sim, tem uma pedra. E na medida que que eu aceito que elas estão ali, eu consigo tomar a decisão de tirar ela de dentro da mochila, né? Então, por isso, novamente, trazendo essa questão do poder da aceitação, né? É ela que te permite tomar a decisão do que fazer. Muitas vezes nas constelações se apresenta a situação, né? Por exemplo, uma mulher vem por uma crise matrimonial e se abre o campo da constelação e se vê que houve um aborto uns anos atrás. E a mulher dice, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver conosco, isso já passou. E digo, bom, mas o campo está mostrando isso, não foi um invento meu. Não, 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 não tem nada a ver. Ela não está aceitando que a crise atual deve haver com esse aborto, porque quando há um excluído do sistema, assim seja um feto, esse sistema sofre. E muitas vezes, quando não se inclui esse embrião, o casal fratura. E por isso a crise depois de anos, mas ela não, dice, não tem nada a ver um aborto com nossos problemas hoje, nós estamos discutindo por um monte de coisas. Dói incluir esse excluído, dói aceitar. Acontece. Essa pessoa levantou das cadeiras que estava do meu lado, saiu da sala e foi embora. Ela não conseguiu aceitar a dor daquela situação. Às vezes as pessoas vêm com uma atitude prepotente, uma atitude onde se colocam por cima de outros, onde se acham melhor. E isto tudo são coraças. Atrás das coraças estão as dores da vida e a falta de aceitação dessas dores, desse trauma infantil, do maltrato dos pais, de um monte de coisas que se escondem aí atrás, mas para me defender da dor eu coloco essa coraça. O que custa muito é aceitar. Por isso, hoje, tratamos este tema, aceitação, no desenvolvimento humano e nós vemos muito nas constelações familiares. Querem acrescentar alguma coisa antes de fechar, professor Nelson? Gostei da sua fala sobre as pessoas que querem se colocar por cima, né? Então, eu lembro que toda vez que você encontra arrogância, tem muita dor atrás disso. Geralmente, quando eu encontro um arrogante, eu falo, nossa, ponho no coração, como o professor diz. A primeira coisa que o constelador faz é colocar no coração. Você coloca no coração. Porque aí a hora que ela aceita as coisas, ela cai na humildade, ela cai no lugar onde ela tem que estar e reconhecer o quanto aquilo estava incomodando na vida. Dilui a coraza y entra na dor. Y ahí es necesario aceitar esa dor. Y Sabrina, ¿cuáles son sus conclusiones? Minhas conclusões é que a gente não precisa ter medo de sentir a dor. Não é fácil, mas é possível e ela liberta. Y yo diría que resignación es o fin. Es la posición de víctima y no ten saída. Una posición infantil. Y aceitación es o inicio. O inicio de un nuevo momento de vida, de maturidad y de reinicio, de uma reinvenção na vida da gente. Temos muito mais para falar desta questão, mas acho que por hoje está bom. Muito obrigado, Sabrina. Muito Muito obrigada. obrigado, professor Nelson. E continuaremos com nossas edições do Café Sistêmico.
Obrigado a todos por ter ficado até o final. Até a próxima.